Resolução de mais uma questão do Enem 2022, uma questão interessante porque ela pega 3 tópicos interessantes da matemática. Cálculo de áreas, escala e transformação de unidades. Vamos para a leitura da questão. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada para a empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. A medida real da área da varanda em metros quadrados é... Então vejam bem, pessoal. Fazendo a primeira leitura da questão, vocês teriam a condição de saber do que se pede a questão. A segunda leitura, vocês iriam tirar esses dados ao lado. Agora, qual é o dado mais importante? A pergunta. A pergunta do problema. Ele quer saber qual é a área em metros quadrados desta varanda, já que ela foi dada numa planta de uma escala de 1 para 50. Então vamos pensar. A varanda tem o formato de um L, certo? E este L está aqui com as suas medidas em centímetros. Qual é a área da varanda em metros quadrados? Primeiro passo. Se aquele desenho está em escala, e a escala é de 1 para 50, o conhecimento de escala é que o tamanho do desenho está para o tamanho real. Ou seja, se lá nós temos 16 centímetros, ele está indicando o tamanho do desenho. E se é 1 para 50, é porque está representado 50 vezes menor lá no desenho. Então, o tamanho real desse comprimento aqui é 50 vezes maior. Ou seja, então vamos pensar, se lá está 16 e eu aplicar a noção de escala, basta eu multiplicar por 50 aquele valor. Perfeito! Qual é o outro dado importantíssimo? Ele está pedindo em metros quadrados, mas a unidade está em centímetros. Agora vamos pensar em transformação de unidades. Olha aqui, coloquei metros, decímetros, centímetros. Se eu estou em centímetros e quero voltar para metros, a cada casa que eu venho para a esquerda, eu tenho que dividir por 10. Andei uma casa, dividi por 10. Andei 2 casas, dividi por 10. Se eu andei 2, então eu dividi daqui até chegar aqui por 100. Então, se eu dividir esse valor aqui por 100, eu já vou ter transformado aqueles centímetros em metros. Então, nesse pequeno cálculo de 50 sobre 100 multiplicados por 16, já está aplicado a escala e a transformação. Percebam que se nós simplificarmos isso aqui, fica simplesmente 0 mata 0, 5 e 10 fica 1 sobre 2, que vai dar 16 sobre 2, que dá 8. Ou seja, basta vocês dividirem por 2 cada uma das medidas. E nós teremos a escala aplicada e a transformação de unidades. Então, aqui fica 8, aqui fica 2,5, ali fica 2, 18,4 fica 9,2. Agora, não existe, vamos supor, fórmula para cálculo de L, mas existe para cálculo de retângulo. Então, se eu pensar que eu posso quebrar aqui, eu vou ter uma área 1, que é a retângulo base vezes a altura. A1, qual é a base? Cuidado, se daqui até aqui tem 8 e lá embaixo tem 2, eu volto aqui, esta medida daqui até aqui é 6. Vezes a altura, tá ali, 2,5. Área 1 igual a 15. Já achei a área 1. A figura 2 é este retângulo, que é também base vezes a altura. Qual é a base? Está lá embaixo, 2. E a altura, 9,2. A 2 é igual a 4,18. 18,4.
Como ele quer a área da varanda, e eu fiz a decomposição em duas, basta nós somarmos a área 1 com a área 2, o que me dá 15 mais 18,4. Somando isso aqui dá 33,4 metros quadrados. Ou seja, uma questão interessante, porque trabalha com a noção de cálculo de áreas, transformação de unidades e escala aplicada no exercício. A alternativa tem como correta a letra A. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã tem mais uma questão. Abraço, fui!